Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o clínicas. Nosso sistema de clínica gerencial. Ele você consegue atender diversas clínicas, desde uma clínica de oftalmologia, clínica de dentista, clínica de médico geral, clínica de fisioterapia, clínica de estética. Então dá para abranger diversos segmentos aí da área de saúde. O clínica, inicialmente, ele funciona de três maneiras, ele tem três tipos de usuário. Inicialmente ele tem o usuário de gerente, que é um único usuário de gerente. Ele basicamente tem acesso a quase tudo dentro do sistema, menos ao prontuário do paciente com o médico. Eu também tenho o usuário de médico, onde ele vai conseguir criar o atendimento do paciente, o prontuário do paciente, registrar e, se for uma clínica dentista, ainda poder utilizar o odontograma. E eu também tenho o usuário de secretária, que eu posso ou não utilizar, depende da situação da clínica. O usuário de médico, de profissional de saúde, como a gente tem o hábito de chamar aqui, dependendo do plano, eu posso ter mais ou menos usuários. Isso vai depender de cada um. Outro ponto também, o sistema ele é bem simples, prático e fácil de usar, ou seja, não tem dificuldades para se adaptar. O que eu recomendo? Sempre que o pessoal da clínica for utilizar, verifique como que é a parte operacional da clínica, como que eles trabalham. Isso vai ser fundamental para saber o que vai ser importante ou não no treinamento do sistema de clínicas. Então sempre verifique como que funciona a clínica, qual que é a lógica operacional do pessoal. Vamos lá então, gente. O primeiro usuário que vai ter acesso à clínica é o usuário de gerente. Quando eu acessar com esse usuário de gerente, usar minha senha padrão, trocar essa senha, eu vou ter acesso à minha dashboard inicial. Eu ainda posso trocar o meu perfil, posso vir aqui, eu sendo gerente da clínica, eu vou poder trocar minha senha se eu quiser alterar, mas lembrando, o usuário de gerente é somente um. Então se eu tenho mais de um usuário de gerente, vai ter que ser compartilhado esse usuário aí. Depois vocês podem analisar quem que vai utilizar esse usuário de gerente. Por quê? Se for uma clínica pequena, onde que eu só tenho a secretária e o médico, e quem vai fazer a maioria das coisas, a secretária só tem uma secretária, e ela que vai fazer todo o processo, talvez é interessante nem ter o usuário de secretária. Talvez eu já passe o usuário de gerente para a secretária, porque ela que vai fazer tudo. E a maioria dos cadastros, quem faz é o usuário de gerente. O usuário de secretária ele é um pouco mais limitado, assim também como o usuário de profissional. O usuário de profissional de saúde, que é um médico, ele é um pouco mais limitado na parte de cadastros e controle financeiro. Por exemplo, o gerente, ele é o único que pode excluir alguma coisa financeira se ficou errado, se foi feito de forma errada, ele é o único que tem esse tipo de acesso. Então tem que analisar como que é a lógica operacional da clínica. Outro ponto, eu preciso ter pelo menos um profissional de saúde pré-cadastrado. Mesmo que o médico não queira acessar o sistema, mas para mim fazer agendamento para esse médico, eu tenho que cadastrar ele como um profissional de saúde aqui, senão não vou conseguir. Mas eu vou começar aqui pela parte de cadastro, que é a parte inicial, depois eu vou desenvolvendo aqui, explicando para vocês como que vai funcionar o restante do sistema. Clínica. O clínica eu vou ter campos de anamnese. O que seria isso? Esses campos de anamnese, eu posso criar esses campos, eu sendo um gerente. Porém, o próprio profissional de saúde pode criar os campos específicos que ele vai usar. Por exemplo, eu tenho dois médicos, um de psiquiatra e um cardiologista. Cada um pode adicionar suas perguntas na ficha de anamnese. O que é essa anamnese? Ela é uma ficha que normalmente você imprime antes do paciente adentrar na sala do médico. Por exemplo, quando você vai fazer um exame admissional ou demissional, você tem que preencher uma ficha com os dados que você tem ali, nome, endereço, aí depois vem algumas perguntas específicas. Fuma, bebe, já teve algum tipo de doença crônica na família, tem pressão alta, operou. Então cada um pode criar as suas perguntas. Eu como gerente eu posso criar, o próprio médico também pode criar as próprias perguntas dele pelo usuário dele. Quando eu crio, é bem simples, né? É só uma pergunta básica. E onde que eu vou usar?
Essa anamnese eu tenho duas formas de gerar ela. Ou eu vou vir no cadastro de pacientes, vou clicar aqui e imprimir essa ficha, gerar ela. Ela já vem algumas coisas padrões aqui, responsável, estado civil, nascimento. E aqui, eu sendo o gerente ou a secretária, eu posso escolher o modelo que eu quero, por exemplo, para quem que é o médico que eu vou imprimir, qual que é a configuração. Aí depende de cada um, igual aqui, modelo do Dr. John, depois do Eduardo, então vamos pegar agora do João. Então, dependendo do modelo que eu escolher, da configuração, eu vou poder imprimir essa anamnese aqui e passar para o meu paciente preencher antes da primeira consulta. Depende de cada um. Ela é somente para influenciar nessa impressão aqui. Eu posso gerar direto da minha listagem de pacientes ou aqui dentro da agenda. Quando eu estou aqui dentro da minha agenda e clico no agendamento pronto, eu posso gerar essa anamnese também. Isso pode ser o gerente, a secretária ou o próprio médico. Mas a ideia da anamnese é essa, é você imprimir e passar para o paciente preencher essa folha antes dele adentrar no consultório do médico. Retornando aqui nos cadastros, eu vou ter um cadastro de contas, já vem receitas e despesas pré-cadastrado, mas eu posso criar uma conta também, não tem problema, é número e descrição. É só para mim ter um controle gerencial mais detalhado. Também consigo cadastrar convênio, exemplo, eu tenho convênio dos produtores rurais da cidade, ou eu vou ter o convênio dos motoristas da cidade. Então eu posso criar esse convênio para mim poder ter um controle do que eu recebo em particular e o que eu recebo por convênio. Essas taxas, por enquanto, até o momento desse treinamento, em dezembro de 2022, elas ainda estão somente informativas. Eu ainda vou ter aqui formas de pagamento. Formas de pagamento eu posso criar quantas formas eu quiser, não vem nenhuma pré-cadastrada. Nome, número de parcelas. Se não tiver uma parcela só à vista, deixa uma só. Essa taxa ela é independente por enquanto, ela ainda só é informativa e dia de recebimento eu posso definir isso. Fornecedores, eu posso cadastrar pelo menos um fornecedor. Para quê? Ou para mim vincular um produto cadastrado, ou para mim cadastrar esse fornecedor para mim lançar uma conta a pagar. Mesmo que ele seja um prestador de serviço, ele tem que estar cadastrado como um fornecedor. Então, se alguém veio prestar serviço de manutenção na internet para mim, eu preciso pagar aquilo ali. Eu posso cadastrar a pessoa como um fornecedor e lançar contas a pagar, ou vincular o fornecedor a um produto já existente, ou que eu vou cadastrar. Cadastro de materiais, que são os produtos. Se a clínica quer cadastrar produtos que ela vai gastar em um procedimento, ou mesmo algum produto de uso e consumo, ela pode, não tem problema. Um material, um produto, até mesmo um produto que ela vai vender, né? Talvez uma clínica de estética que vai ter ali os seus cremes que vão ser comercializados com os clientes, posso também cadastrar, não tem problema, é só criar um novo, é um cadastro básico, mas lembrando, eu tenho que ter pelo menos um fornecedor, posso ter mais de um fornecedor pré-cadastrado, vou colocar o nome do meu material, estoque mínimo, a quantidade que eu quiser e o preço de venda atual. Se eu não for fazer venda, deixo zerado. Se eu resolver vender esse produto, eu posso, e eu também posso atrelar o material a um procedimento. Quando eu finalizar aquele procedimento, vai ser dado baixa naquele material também. Por exemplo, fui fazer uma cirurgia dentária, tive que gastar uma seringa a cada cirurgia. Então eu posso vincular isso no procedimento para quando eu finalizar ser dado baixa no estoque daquele material, daquele produto. Logo após o material, a gente tem cadastro de pacientes. Pacientes eu tenho alguns pontos que eu posso cadastrar ou não. Pacientes, eu posso cadastrar ele aqui, tá? Vou pegar um exemplo aqui do Adélio aqui, ó. Do Adélio, eu vou cadastrar todo o cadastro, tudo que tem essa barra lateral azul, ela é obrigatório preencher esse campo. Se eu digitar o CEP, ele já vai trazer, fazer uma busca, pelo menos o nome da rua ou o nome da cidade ele vai buscar.
E aqui dentro do cadastro do paciente eu posso colocar um convênio padrão, se eu estou trabalhando com esse convênio, não é obrigatório. Eu poderia vincular um plano de saúde também existente, a gente ainda não foi no plano de saúde, mas a gente pode cadastrar um plano de saúde. Número da carteirinha, por exemplo, se o Adélio tivesse um plano de saúde, eu poderia colocar o número da carteira. Data de nascimento dele, se ele tem um responsável, porque talvez é uma criança ou uma pessoa muito idosa e tem um responsável, teria que colocar a data de nascimento do responsável e o nome do responsável aqui. Além disso, carga horária mensal. Isso aqui quando eu limito e coloco, por exemplo, 5 horas mensais, a partir dos atendimentos, dos agendamentos que esse paciente tiver, não podem ultrapassar 5 horas mensais. Caso contrário, eu não consigo agendar. Posso deixar observações aqui. Quem está cadastrando pode colocar qualquer observação. Eu, sendo gerente ou secretário, eu não vejo o conteúdo do prontuário, mas eu consigo ver quantos prontuários esse paciente tem com cada médico da clínica. Por que gerente e secretário não pode ver o prontuário do paciente? Porque isso é uma informação confidencial. Médico, paciente. Isso é uma coisa vinculada por lei. Então, não posso ver, mas aqui é uma clínica de estética. Mesmo assim, quem vai ver prontuário do paciente é o usuário de profissional de saúde. Eu preciso ter esse profissional cadastrado para mim visualizar os atendimentos e os prontuários com cada paciente. O usuário de gerente e secretária não consegue acessar o conteúdo desses prontuários. E aqui eu ainda posso colocar um CID, ou seja, estou cadastrando o paciente, ele já tem uma doença crônica. Aí eu posso colocar um código internacional de doença para já vincular isso ao paciente. O paciente eu também posso cadastrar ele na agenda. Quando eu estou dentro da agenda, né? Aqui eu estou na agenda com a visão do gerente, onde eu visualizo todos os médicos. A secretária também consegue visualizar todos os médicos vinculados a ela e o usuário de médico, de profissional de saúde, só vê a agenda dele, ele não vê a agenda de outros profissionais. Mas se eu clicar aqui dentro, eu posso agendar e posso fazer um cadastro básico de paciente ou um cadastro completo. A mesma coisa vale quando eu clico em novo agendamento e faço um cadastro básico ou um cadastro completo desse paciente. Plano de saúde, que eu posso cadastrar o plano de saúde e vincular o convênio, ou seja, o meu paciente ele tem o plano de saúde da Unimed porque ele é vinculado ao convênio dos trabalhadores rurais da cidade, aos motoristas da cidade. Então eu posso fazer isso aí. Logo após, eu ainda vou ter aqui procedimentos. Procedimentos eu tenho que ter pelo menos um cadastrado. Caso contrário, eu não consigo agendar. Independente se eu sou um médico, uma secretária ou um profissional, eu tenho que ter pelo menos um procedimento. Ou seja, o serviço que vai ser realizado na clínica. Posso ter quantos eu quiser. Quando eu cadastrar procedimento, né? Vai ter que ter um código, pode ser letra e número, depende de como que é a lógica operacional da clínica. Eu também posso colocar a descrição, não preciso, né, colocar a descrição, o valor particular e uma cor. Essa cor, para que ela vai servir? Ela vai ser uma legenda para o médico. Quando ela acessar dentro da agenda, exemplo, tudo que for amarelo é consulta, tudo que for vermelho é retorno. Tudo que for verde é osteopatia. Sugiro cada procedimento ter uma cor específica para não causar confusão na clínica. O profissional, ele também consegue mudar esses valores também. Ele não consegue cadastrar nenhum procedimento, mas se ele vier aqui na tela de cadastros de procedimento, ele vai conseguir ver os procedimentos que existem e ele vai poder associar um procedimento a ele. Quando ele puxa um procedimento, ele vai trazer um valor particular, ele pode alterar esse valor, ele pode limitar o tempo que vai ser padrão desse procedimento, se não tiver desconto coloca 0, e ele também consegue fazer isso. Para quê? Porque talvez eu vou ter um médico experiente e um médico que é novato, então são valores diferentes que cada um vai cobrar. Mas lembrando, o cadastro de procedimento, quem vai fazer é o gerente da clínica. Se eu finalizar o cadastro de procedimentos, eu ainda vou ter o cadastro aqui de profissional de saúde. Sem isso aqui também eu não consigo agendar.
Então, eu preciso cadastrar esse profissional de saúde, vou colocar os dados básicos dele, ele tem que ter uma cor também, porque cada profissional, na visão do gerente e da secretária, cada profissional tem uma cor dentro da agenda. Lembrando, cor do procedimento é uma legenda para o profissional de saúde, para o usuário de profissional. O cadastro de profissional, ele tem que ter uma cor, cada profissional, para quê? Dentro da agenda, na visão de gerente e secretária, cada um tem uma cor. Então, se o gerente ou a secretária está vendo tudo que for azul é do médico de demonstração, tudo que for roxo é do médico de teste. Então, as cores dentro da agenda para gerente e secretária são referentes aos médicos. Quando eu cadastrar um médico, eu ainda posso definir se ele é funcionário. A porcentagem de comissão, por enquanto, é só informativo, não está gerando nenhum relatório. Vou colocar o usuário dele, a senha. Depois disso, eu sendo gerente, eu posso associar um procedimento ao médico, mas lembrando, o próprio médico pode vir, ele não vai conseguir cadastrar o procedimento, mas ele pode associar um procedimento que talvez não está ligado a ele. Retornando na visão do gerente. O gerente, ele pode associar a secretária ao profissional, ou seja, se a secretária não tiver associada àquele profissional de saúde, ela não consegue agendar para ele. O próprio médico também consegue associar uma secretária a ele. Ele não cadastra a secretária, ele vê as secretárias que estão cadastradas e ele próprio pode associar uma secretária ao usuário dele. Logo após, gerente, ele pode também definir por padrão os dias que o médico não trabalha. Se for uma clínica aí com 5, 10 médicos, por exemplo, alguns médicos podem ter os dias específicos de trabalho na clínica. Por exemplo, o médico Raul não trabalha dia de terça e dia de quinta. Então eu posso já deixar padrão os dias não úteis, ou seja, se eu tentar agendar para esse médico num dia não útil, eu não vou conseguir. O próprio gerente pode fazer isso, porém o próprio profissional também consegue fazer isso. Também pode vir em cadastros, calendário não útil e definir os dias que ele não trabalha. Ou ele próprio pode colocar, na quarta eu trabalho, mas nessa quarta, dia 7 em específico, eu vou estar viajando. Então, se ele colocar, ninguém vai conseguir agendar para ele. Exemplo, se eu vier aqui em agenda e tentar agendar para o médico de demonstração, eu não vou conseguir. Eu vou colocar o Adélio, eu vou puxar o profissional de demonstração. Se eu tentar agendar para ele, eu não vou conseguir nesse dia, calendário não útil. Então, toda vez que você marcar um dia, seja um dia específico ou dias padrões, eu não consigo agendar quando está marcado o calendário não útil na ficha do profissional de saúde. Voltando ao profissional de saúde, outro ponto, a gente tem aqui compartilhamento de prontuários, ou seja, eu sendo um gerente, se eu associar um médico a esse que eu estou cadastrando, por exemplo, estou cadastrando o médico Pedro e eu vou associar ele ao médico John para compartilhar prontuários, isso vai ficar padrão, ou seja, toda vez que o Pedro gerar um prontuário de qualquer paciente, automaticamente ele já compartilha ele com o médico John. Se eu não fizer isso, cada médico vai poder escolher se compartilha ou não aquele prontuário com determinado médico. Depois que eu cadastrei o meu profissional, eu ainda vou ter o cadastro de secretário, aí tem que analisar se vale a pena ou não cadastrar. O cadastro é um cadastro básico também, bem fácil de fazer. Como eu mencionei, eu posso marcar que ela é funcionária, mas a comissão não está gerando nenhum relatório até então. Futuramente eu acredito que sim. Posso colocar usuário, senha, eu posso associar a cada médico a secretária para poder fazer o agendamento para esse médico, senão não tem como. Então eu tenho que associar a secretária a cada médico. O próprio médico também consegue associar, ele vê as secretárias que estão cadastradas e ele consegue associar uma secretária a ele. Por fim, nos cadastros eu ainda vou ter os usuários aqui, onde que eu visualizo quais estão ativos e dentro de cada usuário eu ainda posso vir aqui e personalizar as permissões, ou seja, posso vir, esse usuário pode criar alguma coisa dentro da agenda, ele pode imprimir, ele pode colocar um lembrete,
Esse usuário pode vir nos cadastros e colocar campos de anamnese, contas, ele pode fazer esse tipo de cadastro? Então dá para limitar. Agora a gente vai fazer um agendamento aqui. Eu sendo gerente ou a secretária, a visão vai ser a mesma, tá? Eu vou primeiro agendar como o gerente da clínica. Aqui posso vir, se já existe um agendamento, eu posso mover ele se eu quiser. Posso visualizar o que já está agendado e até confirmar. Posso mudar e trocar de paciente. Posso mudar o médico, os procedimentos, a data, o tempo. Posso vir aqui incluir na fila para avisar o médico que esse paciente está aguardando, gerar anamnese, excluir. Posso todo dia de manhã chegar no agendamento que eu acabei de fazer e disparar uma mensagem via WhatsApp para esse cliente. Falou, boa tarde, Agatha, está confirmado hoje na clínica X determinado procedimento? Então já posso disparar a mensagem também. Além de poder finalizar o atendimento por aqui. Vamos criar um atendimento do zero. Eu posso ou clicar em novo agendamento, posso também destacar só o médico que eu quero, se eu sou o gerente ou secretária, posso escolher e só destacar o médico que eu quero, vai ficar só os atendimentos desse médico. Posso imprimir, tem médico que não gosta de ficar mexendo tanto em computador, eu posso gerar uma impressão dos agendamentos no período que eu filtrar, além de poder mudar a visualização do calendário e andar entre as datas por aqui. Vou fazer um agendamento aqui para quarta-feira, vou agendar aqui, por exemplo, o Alan, pegar um médico de demonstração e vou marcar uma consulta. Já me somou o tempo estimado, 30, eu posso digitar isso e vou colocar uma extração de dente também, já somou os 30 da consulta mais a extração de dente 90. Posso colocar recorrência também, por exemplo, uma vez por semana esse paciente vem na clínica, então eu poderia fazer, posso remover, vou agendar, agendei. Eu sendo gerente ou secretário, a visão é a mesma da agenda e o médico, ele também vai ver o agendamento que eu acabei de fazer. Ele não vê agendamentos de outros médicos, mas ele pode ver o agendamento que foi feito para ele. E aqui, se eu quiser incluir na fila, eu estou avisando aquele médico que já tem um na fila para ele já poder atender. Não é obrigatório, como eu falei, depende de cada um na hora de trabalhar com isso daqui. Isso pode ser feito pelo gerente ou pela secretária. Agora vamos lá na visão do médico, né? Eu vou acessar aqui a visão do médico, ele vai ter a agenda aqui, ele já vai ver que na agenda dele, ele tem o agendamento que a gente acabou de fazer, que está aqui, que é o do Alan. Quando eu for atender, eu posso escolher como que eu quero atender o Alan, tá? A visão aqui do médico é a mesma, ele pode confirmar, talvez o pessoal confirmou para ele também, que o Alan já está ok. Ele também pode gerar anamnese, excluir, ele pode mandar via WhatsApp. Só que o que é a diferença do usuário de profissional para o usuário gerente / secretária? Quem vai ter acesso ao prontuário do paciente é o usuário de profissional. O usuário de gerente e secretária não tem. Só relembrando, por que não tem? Isso é uma questão legal exigida pelo governo e só quem pode ter acesso ao prontuário é o profissional de saúde. Nesse caso, quando eu for atender o Alan, eu posso atender ele por aqui. Eu também posso visualizar aqui em recepção e ver que alguém incluiu ele na fila, eu posso acessar o prontuário. Ou eu também posso vir aqui em pacientes e posso vir na ficha do Alan e acessar o prontuário dele por aqui. Detalhe, o próprio médico também pode clicar em recepção e mandar chamar o próximo. Vai chegar uma notificação no usuário de secretário. Para me atender o Alan, eu vou vir por aqui, como eu falei, eu posso vir na listagem de pacientes e acessar o prontuário, ou vir na agenda e prontuário. Aqui é o momento de eu atender o Alan. Aqui eu posso ver lembrete, se alguém colocou, por exemplo, ele tem parcela atrasada. Eu posso colocar um lembrete aqui também, se eu quiser, não tem problema. E eu vou atender o Alan. Primeiro, eu vou saltar o odontograma aqui, porque isso aqui é mais específico para dentistas, né? Mas vamos pegar que eu só vou fazer um atendimento normal do Alan, sou um psiquiatra, por exemplo. Eu vou vir em novo atendimento e vou iniciar a consulta aqui do Alan. Nesse caso, eu vou ter que ter uma página em branco, mas eu vou ter que carregar um modelo. Não vem nenhum modelo pré-cadastrado. Quem que pode cadastrar modelos de consulta, de atestado, pedido de exame, o que for?
o próprio profissional, nem gerente nem secretária vai conseguir cadastrar. Eu vou vir em cadastros, eu sendo o profissional de saúde, e vou vir em documentos modelos. Aqui eu posso criar os documentos, eu posso criar um modelo de receita, de exame, de laudo, de atestado médico, de consulta médica, de retorno, depende de cada um. Para mim, poder sempre utilizar esses modelos e registrar os atendimentos com os pacientes. Vocês vão ver que quando eu clico aqui dentro, ele vai ter uma página em branco. Fica a critério como que eu quero fazer. Se eu já tiver um modelo em PDF pronto, por exemplo, de laudo psicológico, eu poderia copiar e colar aqui dentro. Cada um vai criar o seu modelo, não vem nenhum padrão, porque isso vai variar de clínica para clínica. Eu quero um modelo de atestado. Cria o seu próprio modelo ou pega o PDF que já existe pronto e copia e cola aqui dentro. Depois, aqui eu vou carregar o modelo, vou carregar o modelo de laudo, ele já traz as informações básicas. Eu não preciso ficar preenchendo muita coisa, eu vou colocar o quê? Só as informações necessárias que eu precisar. Posso colocar um CID e posso também colocar um arquivo, ou seja, meu paciente trouxe um atestado, trouxe uma ressonância magnética, trouxe um raio-x. Eu poderia tirar uma foto, escanear e anexar isso aqui dentro. E outro detalhe, para mim não ter que ficar digitando o nome do paciente e algumas coisas básicas, que eu sei que são padrões, dentro de todo modelo de documento eu posso inserir tags. O que seria isso? Eu posso vir no inserir tags e consigo pegar campos padrões de cadastro. Por exemplo, eu quero que sempre que eu colocar o nome do paciente no atestado, eu quero que também puxe o CPF dele, porque eu preenchi. Então eu posso colocar isso aqui para poder puxar. Eu também quero que saia a rua que ele mora. Preencher esse campo lá no cadastro do paciente, vai puxar esse nome. O que vai acontecer para mim? Dentro do atendimento que eu estou fazendo, aqui tem o profissão e rua. Se eu pegar aqui esse modelo de atestado aqui, com tags aqui, é outro modelo. Ele tem uma tag aqui, nome do paciente. Para mim não ter que ficar digitando, quando eu substituir as tags, já substituiu pelo nome do Alan. Então eu agilizo o meu processo. Eu terminei o primeiro atendimento com o Alan, beleza, salvei. Ele vai ficar salvo aqui na consulta, beleza. Posso vir aqui e imprimir com o cabeçalho o nome do paciente, conforme a minha necessidade aqui. Eu vou poder passar para o Alan esses detalhes ali que ele me passou. E, por exemplo, na mesma consulta eu posso ter diversos modelos. Eu posso iniciar o atendimento quantas vezes eu quiser para usar diferentes modelos, porque isso vai acontecer. Se eu estou, por exemplo, atendendo o Alan, primeiro eu vou registrar a consulta, depois o Alan vai precisar do modelo de laudo, eu vou gerar esse modelo de laudo aqui para o Alan, depois disso eu vou mandar um modelo de atestado médico, um pedido de exame, um de receita médica. Então só no atendimento do Alan, no agendamento dele, eu fiz 4, 5 modelos. Posso fazer quantos eu quiser, não tem problema. Isso não vai gerar cobrança a mais, é para ficar registrado. Então, a cada modelo de documento que eu quero, eu preciso iniciar um novo atendimento, não tem problema. Agora tem um detalhe, se eu fizer errado o modelo de documento, vocês estão vendo que eu abri aqui, estou visualizando. Não, fiz isso aqui errado, digitei errado. Tem como corrigir? Não tem. É outra questão legal também, não tem como editar um prontuário depois de feito. Por quê? Porque se você edita, suponhamos que você atendeu o Alan, falou que ele estava bem, ele saiu da sua clínica, virou a esquina e passou mal. Você vai lá e edita o prontuário falando que ele estava mal. Não pode isso acontecer. Se fez um prontuário errado, inicie um novo atendimento e refaz com uma errata referente ao anterior. Mas não tem como editar prontuário, isso não é possível. Mas aqui é uma clínica de estética, a gente não tem todo esse controle. Independente disso, é padrão, independente da clínica. Fez um prontuário, ficou alguma coisa de errado que tem que ser corrigida, refaz, puxa o modelo aqui e refaz ele já com essa correção.
não tem problema. Como eu falei, não vai gerar cobrança. Posso criar quantos prontuários eu quiser aqui. Posso iniciar vários, não vai ter problema. Não me gera cobrança no financeiro. Agora, aproveitando que a gente está nessa tela, se for uma clínica de dentista, talvez eu vou poder usar o odontograma. O odontograma ele é um adicional. Então, se for uma clínica de dentista, é interessante ter o odontograma. Clínico geral, psiquiatra, fisioterapia, clínica de estética, não faz sentido ter o odontograma. Agora, uma clínica de dentista, faz sentido eu ter esse odontograma. Esse odontograma ele é um adicional na licença do cliente. Ele tem que ser solicitado como adicional na licença do cliente para poder utilizar. Como que eu utilizo ele? Nos cadastros dos procedimentos, eu preciso marcar que esse procedimento ele vai ser exibido no odontograma. Então eu preciso fazer isso como um gerente e depois o usuário de médico vai poder utilizar esses procedimentos dentro do odontograma. Por exemplo, o paciente chegou hoje, eu clico no botão de mais, crio um novo odontograma. Esse paciente hoje vai fazer uma extração de dente no dente número 12. Então eu vou marcar todos esses campos aqui. Eu vou ter a área esquerda, direita, superior, inferior e centro. Dentro de cada área eu ainda posso colocar uma observação aqui ainda para poder visualizar. Mas nesse atendimento, além de fazer a extração, eu também fiz uma obturação no dente 25. Então eu marco o que eu fiz em cada dente e vou salvando. Se eu fiz errado, esse daqui já não tem problema apagar o que você fez de errado. Eu posso vir aqui na borracha e apagar o que eu... Além disso, toda vez que eu salvar, ele vai ficar no histórico. Dia 26, depois dia 13, dia 14, dia 1º. E o que eu recomendo também? Cada procedimento tem uma cor específica. Não faz procedimento com a mesma cor não, que fica confuso. Por exemplo, hoje, dia 26, eu fiz um exame aqui na parte central do dente 14. E eu fiz, não faz sentido, né, uma cardiopratia no dente, mas só pegando o exemplo da mesma cor, vai ficar confuso. Eu recomendo cada procedimento que for utilizado no odontograma, cada um tem uma cor específica. Eu também posso ter um tira-dúvidas aqui básico, né, desse odontograma, e eu ainda posso escolher qual procedimento vai estar disponível no odontograma. Posso excluir o odontograma? Sim, se eu quiser excluir eu posso, não tem problema. E eu ainda posso mudar o formato de adulto para infantil. Se eu clicar no OK, vocês estão vendo que ele já está no modelo infantil. Então o odontograma ele é um adicional que ele é basicamente para o pessoal de odontologia, né, de dentistas aí, e configurou, posso usar da maneira melhor que eu achar, vai ficar tudo registrado no histórico do meu paciente e provavelmente, mesmo sendo um dentista, ele vai querer usar o odontograma e vai iniciar um atendimento para colocar mais algumas coisas pertinentes aqui. Então, o atendimento do Alan, pessoal, a gente já fez, terminou o atendimento dele. Como que eu vou receber? Quem que vai receber esse atendimento? O próprio médico ele pode vir aqui e marcar que já está finalizado. Beleza, já está finalizado. Quem que vai receber? Qualquer um dos três usuários. Médico, gerente ou secretário. Qualquer um dos três tem a possibilidade de receber. Eu posso vir aqui e receber por aqui no finalizar atendimento, ou eu posso vir aqui e jogar um contas a receber. Eu vou mostrar a forma mais fácil primeiro. Eu vou receber eu sendo o próprio profissional, mas poderia ser do usuário, da secretária e do gerente também. Eu acabei de atender o Alan e o Alan já está me pagando na sala ali do atendimento ali no consultório, e eu sendo profissional, eu que estou recebendo, eu posso vir em finalizar atendimento. Aqui eu vejo se ele tem contas a receber, que eu poderia receber. Se teve algum feito via convênio, me mostraria, eu poderia também visualizar. Se teve algum orçamento aprovado. E se eu quero fazer só esse recebimento que a gente fez agora, eu venho em recebimento avulso. E o que a gente fez? A gente fez uma consulta e uma extração de dente. Isso vai cair no caixa de quem? Eu estou recebendo como um profissional de saúde.
vai cair no meu caixa ou eu quero jogar para o caixa da clínica? Qual que é o combinado? Entra de novo na lógica operacional da clínica. Se o profissional não for receber, nem se preocupa com vir aqui. O próprio gerente ou usuário de secretária poderia vir aqui e finalizar o atendimento e receber avulso por aqui. Não tem problema, dá até para mudar o valor. Se eu quero que sempre caia no caixa da clínica, não pode cair no caixa do profissional, eu preciso, sendo o gerente, vir aqui nas configurações, dados da clínica, e aqui embaixo eu preciso marcar gerar efeitos financeiros somente para a clínica, ou seja, sempre que eu fizer qualquer recebimento, sempre vai cair no caixa da clínica e depois eu faço a distribuição desses valores. Vamos receber aqui como profissional, eu vou jogar no meu próprio caixa, posso mudar esse valor como eu disse, já vinculei uma conta. Forma de pagamento, a gente tem que criar essas formas de pagamento. Eu posso colocar observação, se eu quiser dividir eu poderia, se não, efetuar o recebimento, imprimir o recibo e sim, pronto, eu já poderia imprimir esse recibo aqui, passar e carimbar para o meu cliente, passar para ele. Fiz o recebimento, pronto, isso já alimentou o caixa do profissional. Se ele vier aqui, ó, caixa do profissional, ele foi recebimento avulso do Alan, já entrou e já alimentou o meu caixa. Se eu tivesse jogado no caixa da clínica, eu sendo gerente, eu poderia ver o recebimento que caiu no caixa da clínica, porém, eu sendo gerente, eu consigo ver o caixa dos profissionais. A visão do financeiro, seja do gerente ou da secretária, é bem padrão, é bem igual. A gente pode limitar um pouquinho o acesso, mas o gerente está vendo que o profissional de demonstração recebeu do Alan 420 e caiu no caixa do Alan. Depois, eu sendo o profissional, lembrando que é a mesma lógica, viu? Aqui dentro do caixa do profissional eu posso transferir, debitar, acreditar. Debitar e acreditar é basicamente o suprimento de sangria. A gente não tem abertura de caixa no clínica, o sistema não trabalha dessa forma. Eu posso debitar, eu sendo o profissional de saúde, debitar da minha conta, escolher uma conta e debitar dessa conta. Ou eu posso creditar também em alguma conta e alimentar o meu caixa, ou transferir do meu caixa de profissional para o caixa da clínica. Eu quero mandar para outro profissional, eu poderia transferir um valor também. Aí entra na lógica operacional da clínica. O gerente, ele pode vir tanto no caixa do profissional ou no caixa da clínica, e ele pode debitar, acreditar, transferir. A lógica é a mesma. Ele pode tirar do caixa da clínica e mandar para o caixa de um profissional, por exemplo. Outra forma de receber do paciente seria lançar um contas a receber. Eu acho esse módulo aqui um pouquinho mais lento. Posso ver o que já foi recebido e se eu quiser ver só o que tem a receber também eu posso vir receber. Se o Alan eu não tivesse recebido dele no finalizar atendimento, eu poderia vir lançar um contas a receber. Porém, por que eu acho que aqui é um pouquinho mais lento? Eu vou ter que criar uma nova conta, puxar o nome do paciente por aqui, colocar uma data de vencimento, um valor que eu estou recebendo e salvar. Depois que eu salvar, eu teria que voltar e fazer o recebimento aqui. Então, eu acho que é um pouquinho mais demorado. Então, por isso que eu sempre prefiro vir no finalizar atendimento. Se eu clicar aqui, quem está controlando a clínica pode falar, mas aqui eu consigo receber de novo a avulso do Alan os 420? Consegue. Por quê? Vai que o Alan também tem que pagar mais alguma coisa além dos 420, além daqueles 2 procedimentos. Poderia fazer. Só que eu também consigo, por aqui no finalizar atendimento, receber alguma coisa que ele está me devendo, que está em atraso também. Então depende como que é a lógica de trabalho dessa clínica e desse controle de financeiro. O próprio profissional também pode lançar contas a pagar. Ele pode criar uma conta a pagar e jogar para um fornecedor. Como eu falei, o fornecedor ele pode ser tanto um fornecedor de produto ou um fornecedor de serviço ali para a clínica. Quero lançar a conta de energia elétrica. Cadastra um fornecedor que chama conta de energia elétrica e joga para cá também. Aí você vai ter que lançar e depois dar baixa aqui no botão de ações dessa contas a pagar. A visão do gerente é a mesma coisa. Eu também consigo vir aqui e lançar um contas a pagar e um contas a receber. Não tem problema. Agora, orçamento. Orçamento, se eu quiser fazer, eu posso. Posso vir, gerar um orçamento, coloco se é por convênio ou particular, qual que é o profissional,
o paciente, coloco aqui qual que é o procedimento que ele vai incluir aqui, qual que é o material, tem material? Se não tem, não se preocupe. Se eu clicar no status desaprovado, eu posso mexer também e eu ainda posso fazer o que? Lançar uma entrada. Fiz isso, se eu clicar no botão de aprovar, o que o sistema faz para mim? Ele me gera uma conta a receber automática, ou seja, eu não preciso receber na agenda nesse caso. Quando eu falar para a Águeda que o orçamento dela está pronto, já está agendado, quando ela for me pagar, se eu for aqui no contas a receber, eu já vou ver que já está aqui lançado, seja o gerente ou secretária ou o médico. Basta eu vir e receber da Águeda, e eu não precisaria receber direto da agenda, por exemplo. Aí compensa fazer. E o gerente, ele é o único que consegue excluir qualquer lançamento financeiro. Vocês estão vendo que ele está no contas a receber, contas a pagar, caixa da clínica ou profissional. Ele é o único que pode fazer alguma exclusão. Médico e secretária não pode, e qualquer coisa feita dentro do sistema, pessoal, sempre fica registrado, porque tem log dentro do sistema. Então qualquer ação realizada, eu consigo ver, pode ser gerente, médico ou secretária, tudo fica registrado aqui dentro do sistema para termos de conferência, para saber quem que fez errado determinado procedimento. Eu também, aqui em financeiro, eu posso ver vendas, onde que toda venda feita dentro do sistema sempre cai no caixa da clínica. Por exemplo, eu poderia ser o profissional de saúde, onde que eu faço uma venda de um creme. Isso não alimenta o caixa dele, sempre é o caixa da clínica. Vou vender uma agulha, vamos pegar, essa aqui já está com estoque zerado. Se eu não quiser que faça a venda com estoque negativo, eu venho na visão do gerente, lá nos dados da clínica, e marco trabalhar com estoque negativo, deixo desmarcado. Se eu marcar, ele vai permitir estoque negativo, caixa negativo. Vou pegar um produto aqui qualquer, vou incluir, tá negativo também, vamos achar outro aqui. Se eu quisesse vender esse avental aqui, tudo bem, eu tenho que colocar para quem que eu estou vendendo e finalizar. Eu vendi como um profissional. Isso alimentou o caixa dele? Não alimentou. Isso vai alimentar o caixa aqui da clínica. Eu vou poder acompanhar essas vendas por aqui. Então aqui da parte financeira a gente já viu todo. Um detalhe é que eu posso fazer o quê? A secretária, ela consegue ver o caixa da clínica e dos profissionais. Eu posso limitar para ela só ver o que foi movimentado no dia. Ela não vê toda a movimentação do ano inteiro, por exemplo. Como que eu faço isso? Aqui em dados da clínica, e eu posso limitar o acesso da secretária, a visão dela, ela só vê um movimento diário. Não vai ver toda a movimentação do ano todo se ela filtrar. E até para mostrar para vocês a visão da secretária, eu vou sair do usuário do médico e vou logar com o usuário da secretária aqui. O usuário dela, ela pode agendar, a mesma lógica do gerente. Se o médico mandou chamar o próximo, chega uma notificação para ela aqui. Ela pode ver o caixa da clínica de cada profissional, mas somente o que foi lançado no dia. Ela não consegue ver dos outros dias, ela não vai ter essa possibilidade. Então dá para limitar o acesso dela. A secretária também pode ver a listagem de pacientes, ela pode editar, mas como eu falei, ela é bem mais limitado o acesso. Fornecedores, ela pode até mesmo cadastrar, mas é um cadastro que ela consegue fazer. Voltando lá no usuário de gerente, almoxarifado. Almoxarifado é igual para todos os usuários, seja gerente, secretária ou profissional de saúde. Nesse caso, se eu quiser fazer uma entrada manual, eu posso criar, vou colocar um fornecedor, qual que é o valor, continuar a inserir os materiais e qual material que pertence a esse profissional. Venho aqui, coloco a quantidade que está entrando, coloco o valor unitário, posso colocar a validade se eu quiser, adicionar. Se eu finalizar, já alimentou o estoque desse produto. Eu também poderia vir aqui e importar um pedido já pré-pronto. Como que vai fazer isso? Eu venho aqui em almoxarifado, pedidos. Posso realizar um pedido para o meu fornecedor. Vai entregar dia 26. Salvar, inserir os produtos. Quando eu inserir esses produtos, a quantidade 100. Salvei. Se eu finalizar, ele já vai até
disparar uma mensagem para o meu fornecedor. Depois que eu salvei, se chegou o produto, eu posso vir nas entradas e importar pedido e a partir disso já alimentar o estoque desses produtos quando eu finalizar. Outra forma também seria de dar entrada em produto, importando o XML. Eu seleciono o XML na minha máquina e importo para dentro do sistema ou relaciono a um já existente. Lembrando, o almoxarifado é padrão e igual para todo tipo de usuário. Aqui em configurações eu ainda vou ter o calendário não útil, que eu sendo gerente eu posso fechar toda a clínica, né? O médico pode fechar os dias dele, deixar até padrão também, e a própria secretária também. Ela pode puxar o profissional e pode marcar os dias padrões que ele não trabalha e até algum dia específico que ele não vai vir na clínica atender. Voltando na visão do gerente, ele é o único que vai ver os dados da clínica. O que são os dados? Além desses dados básicos aqui, de endereço, telefone, isso já vem da licença pré-cadastrada. Posso definir o horário de abertura e fechamento. Posso vir aqui também e permitir agendamento simultâneo para o mesmo profissional, ou seja, o médico trabalha por ordem de chegada. Ele quer que marca todo mundo às 15 horas. O primeiro que chegar vai sendo atendido. Poderia fazer isso. Eu conseguiria agendar todo mundo no mesmo horário, sem problema nenhum. Também posso agendar o mesmo paciente com 2 médicos distintos. Poderia fazer isso também. Marcar para compartilhar prontuário, um médico com o outro. Lembrando também, com um detalhe, lá no prontuário, o próprio médico consegue compartilhar com um médico específico. Por exemplo, vou logar como um profissional aqui. E aqui dentro, se eu tiver no prontuário do paciente, aquele prontuário do Alan que a gente atendeu hoje, tá aqui. Se ele quiser compartilhar isso aqui com um médico específico, ele vem em permissões de acesso e compartilha, por exemplo, com a Natasha. Aqui dentro eu ainda posso salvar estados de tabela, seria isso daqui, exemplo. Vou filtrar pelo paciente Alan. Dá para gerar Excel também, viu? Em todas as tabelas, dá para exportar. Se eu sair dessa tela e voltar aqui em pacientes, vai estar a última pesquisa que eu fiz. Então é para salvar os estados das tabelas. E aqui eu ainda posso definir se eu quero lançar um recebimento à vista de cartão automático no meu caixa ou não, por conta dos dias de recebimento. E para finalizar, aqui quem que vai ter acesso a relatórios? Somente gerente. Secretário e médico não conseguem visualizar relatórios. Vocês estão vendo que eles não vão ter o ícone aqui de relatórios, somente o gerente. O gerente ele vai ter relatório de cadastros, de agenda, por exemplo, quais profissionais, o que foi agendado, confirmado, cancelado, por forma de pagamento, por paciente, por exemplo, quais têm contas a pagar. Ele pode gerar relatório de aniversariantes, ele pode vir aqui também relatório da agenda também, o que estava confirmado, agendado, cancelado, e da parte financeira. Eu quero ver todos que têm contas a receber aqui no período X, que tem data de vencimento que está pendente. Consigo ver todas as pendências de todo mundo e mandar imprimir. Consigo, por exemplo, procedimentos por paciente. O que esse paciente fez a cada mês? Se eu gerar o relatório do mês específico, o Adélio fez esses procedimentos, o Wagner esses, o João esses procedimentos. Por fim, pessoal, todo o clínica, todo o sistema clínica, é bem prático, fácil e bem intuitivo.